Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Galerinha, mais um dia, tá? Nós trabalhando aí a nossa disciplina, tá? De anatomia humana, beleza? Eu aí, professor Ederson Witz, tá? Hoje, pessoal, vou dar continuidade falando com vocês um pouco aí sobre essa revisão, né? Voltando um pouco nas informações que eu falei, tá? Relacionado à nossa disciplina de anatomia humana, tá bom? O objetivo, pessoal, dessa aula de hoje é a gente recapitular um pouco as informações. Eu sei que nós vamos ter avaliação, né? Então, eu estou aproveitando esse momento aí para a gente poder dar uma recapitulada em algumas informações mais importantes que eu já falei, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem estar me procurando, tá? Mandando mensagem aí que eu vou respondendo na medida do possível aí, tá bom? Vocês podem pegar as anotações do caderno, né? Sobre o que eu já falei, tá? E no decorrer aí das aulas vocês vão complementando. Talvez algumas coisas vai ser repetida, ou talvez eu fale alguma coisa nova, né? Que talvez eu esqueci de falar, tá? Mas de qualquer forma, nós vamos aproveitar esse tempo aí para que vocês possam recapitular algumas coisas que eu já falei, tá bom? Isso vai valer, pessoal, como um complemento, tá? Das aulas e também como uma revisão, beleza? A nossa avaliação ela vai ser aplicada, né, agora no mês que vem. Então, como a gente tem alguns dias aí para chegar ainda, né? Nessa avaliação eu vou aproveitar e vou fazer uma revisão hoje. Talvez na próxima sexta-feira eu também continue aí repetindo algumas coisas para que vocês possam, de certa forma, revisar as informações aí, tá beleza? Qualquer dúvida, me contata aí, pessoal. Não fique restrito, tá? As dúvidas, me contata que eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá? Bora para a aula? Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria começar falando hoje aqui é um pouco sobre aquela parte introdutória, tá? Algumas coisas eu já falei, né? E a gente vai voltar em algumas informações, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, que nós temos que lembrar lá, né? Que a anatomia é a ciência que estuda, né, a estrutura. Então, é por isso, pessoal, que durante o nosso curso, nós estamos aí recebendo muitas informações e essas informações, elas são relacionadas às estruturas. Então, por exemplo, né, se você olhar aqui, né, isso aqui é o tronco, tá? Então, o tronco desse indivíduo, tá, tem esse nome de tórax, né? Essa parte onde que eu estou apontando, exatamente por consequência, né, da anatomia. Então, a anatomia, como estuda a estrutura, os anatomistas denominaram, né, essa região como tórax, tá? Então, como eu disse para vocês, a anatomia ela visa estudar as estruturas, tá? Tanto de forma isolada, né, em partes, né, quanto também de uma forma conjunta, tá ok? É necessário para que nós possamos aí estudar, pessoal, anatomia, para que nós possamos ter base nas outras ciências, né, nas outras disciplinas que virão posteriormente aí, tá? Então, como a fisiologia, a patologia, a semiologia, farmacologia, né, e outras aí. Então, a anatomia é uma das disciplinas de base, tá? Que vocês precisam entender para que vocês possam compreender as outras ciências aí, tá bom? Então, eu falei para vocês, pessoal, que o corpo humano, superficialmente, ele é dividido, né? Ele é dividido superficialmente dividido em partes, né? Então, quais seriam as divisões, pessoal, em partes? Nós temos aqui, essa porção é aqui chamada de cabeça, tá ok? Então, aqui é a cabeça. Eu não sei por que eu não estou conseguindo girar, tá? Eu vou girar aqui, tá? Então, a cabeça, essa porção aqui. Essa porção aqui é chamada de pescoço, tá ok?
Então, pescoço, essa porção. E o corpo humano também é dividido em tronco, que é toda essa porção. Eu não sei se o mouse ele consegue ser visto para vocês, tá? Mas toda essa porção aqui é o tronco, tá? Toda essa porção é o tronco. Ok? E essas porções aqui, ó, são os membros, tanto aqui, né, quanto aqui, ó. Isso são membros, ok? Então, membros, tá? Então, tanto cabeça, pescoço, tronco, membros, eles têm a parte da frente, que nós chamamos de anterior, e tem a parte de trás, que nós chamamos de posterior, tá? Ele tem a parte lateral, tá ok? No caso, lateral direito e lateral esquerdo, tá? E dependendo, pessoal, da visão que nós olhamos, nós temos os planos, tá? Então, isso aqui, nesse momento, eu estou ligando, pessoal, coisas que eu já falei, mas em porções, né, separadas. Então, aqui eu estou juntando tudo aí. Então, o corpo humano, como eu disse, ele é dividido em cabeça, tá? E a cabeça tem a parte anterior, lateral, posterior, tá? A parte superior, a parte inferior, tá? A gente sempre imagina que a cabeça nós podemos seccionar ela, tirar e olhar em cima, olhar embaixo, olhar na frente, olhar atrás, olhar do lado direito e do lado esquerdo. Então, nós temos a parte superior, a parte inferior, a parte anterior, a parte posterior e a parte lateral direita, né, que é essa daqui, e a lateral esquerda, que seria essa daqui. E isso vale, pessoal, também para membros, tá? Então, o membro, ele tem a parte lateral direita, aqui atrás a parte posterior, aqui a parte anterior, né? Se a gente seccionasse ele, aqui a parte lateral esquerda, perdão, aqui seria a parte superior e aqui seria a parte inferior. E assim vale para os membros inferiores, vale para tronco, vale para tudão aí, tá? Então, a parte inferior, né? Nesse caso aqui do membro inferior, tá? E assim vale, né, a parte superior do membro superior, tá bom? Dúvidas não, né? Então, pessoal, essas informações que eu já falei para vocês, isso faz com que nós tenhamos condições para continuar falando mais sobre a anatomia. Então, o corpo humano é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros, tá? O tronco, que é isso aqui, ele é dividido em duas partes. Essa parte de cima aqui é chamada de tórax e essa parte daqui é chamada de abdômen, tá? Aí, pessoal, nós temos que entender que essa distinção aqui entre o tórax e o abdômen, ela vai se dar a partir aqui do rebordo costal, tá? Então, deixa eu colocar a articulação aqui também. Então, olha só, essa aqui, ó, deixa eu colocar os pulmões também. Às vezes demora um pouquinho, mas vai. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos o diafragma, aqui em cima os pulmões. Então, do diafragma para baixo, toda essa cavidade aqui, ó, essa cavidade aqui embaixo, né? Toda essa cavidade, esse orifício aqui, ó, isso aqui é o abdômen, tá ok? Então, o tórax, ele está na parte superior, dentro dessa estrutura aqui, ó. O tórax, né? Aí, no caso, seria a cavidade torácica. E aqui seria o abdômen, seria a cavidade abdominal, tá? A cavidade abdominal, pessoal, a nomenclatura mais nova, subdivide ela aqui, ó, né? Deixa eu colocar aqui o sistema geniturinário para vocês visualizarem. Então, ó, essa porção aqui, ó, onde está bexiga, útero na mulher, etc., né? Essa porção aqui nós chamamos de pelve, tá? Então, chamamos de pelvis, tá? Pelvis. Essa porção aqui nós chamamos de abdômen, tá?
Então, nós podemos falar que abdômen superior e aqui a pelvis, abdômen inferior, tá bom? Para que vocês saibam, tá? Então, o tórax nada mais é que essa porção superior do tronco e o abdômen, essa porção inferior do tronco. E como eu disse, o abdômen, né, pode ser subdividido, assim como o tórax também pode ser subdividido, tá? Lado direito, esquerdo, né? Beleza? Então, aqui nós temos o danado do tronco, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a pele, para que vocês já saibam, tá? Então, assim vale para o tórax anterior e atrás o tórax posterior. Beleza? E os membros, pessoal? Os membros são subdivididos, né? Subdividido em membros, né? Superiores e membros inferiores, tá ok? Então, superior é esses dois aqui e os inferiores são esses aqui. Nós temos o costume, pessoal, de chamar membros, né, de... aqui é a região do braço, né? Então, como eu já falei para vocês, eu estou recapitulando, é uma forma que não é errado, mas também não é a mais adequada, porque você está referindo apenas uma porção do membro, tá? Então, os membros são divididos em superiores e inferiores, tá? Os membros, pessoal, eles são subdivididos, tá, em duas porções, que é a raiz, tá, e a parte livre, tá? Então, a raiz do membro superior é esse cara aqui, ó, chamado de ombro, tá? Por quê? Porque se a gente excluir aqui, for colocar o esqueleto, né, a gente vai ver que a região do ombro aqui, ó, se a gente seccionar, se a gente tirar isso aqui, ó, né, não vou tirar tudo que vai demorar. A gente vai ver que se a gente tirar o braço daqui, ó, né, nós vamos ter uma origem. Então, onde ele se implanta, a gente chama de raiz, tá? Então, a raiz do membro superior, pessoal, é o ombro, ok? A raiz do membro superior é o ombro, tá? Do membro inferior, a raiz, pessoal, é o quadril, ou seja, aonde que se encaixa o membro superior? No ombro. Aonde se encaixa o membro inferior? Né? No quadril, tá? Então, a raiz do membro superior é o ombro e a raiz do membro inferior é o quadril, tá bom? Então, é o quadril aqui. Raiz do membro superior, ombro, e a raiz do membro inferior, quadril, que é o ponto em que ele se insere, tá? Onde ele se prende ali. Beleza? Continuando, pessoal. E os membros, eles, como eu disse para vocês, são subdivididos em raiz e parte livre, tá? A raiz nós já vimos que é o ombro e o quadril. E a parte livre é dividido nessa parte aqui, ó, que é chamada de braço, nessa parte aqui que é chamado de antebraço e nessa parte aqui que é chamado de mão, tá? Então, braço, antebraço e mão. Tudo bem? Isso vale para o outro lado, tá? E o membro inferior, pessoal, ele é dividido em raiz e parte livre. A raiz nós já vimos que é o ombro e a parte livre é formado pela coxa, né, que é essa porção aqui, né? Pela perna, que é essa porção aqui, e pelo pé, que é essa porção aqui, tá bom? Isso vale para o lado esquerdo, coxa, perna e pé. Desculpem. Então, pessoal, nós já vimos a subdivisão superficial do corpo humano, então vamos prosseguir. Lembrando, pessoal, antes de começar o tópico aqui, que, poxa, se isso aqui é o braço, e o braço ele tem a parte da frente, anterior, lateral direito, lateral esquerdo, superior, inferior, posterior, então vale para a mão, vale para o antebraço, vale para a coxa, vale para a perna, vale para o pé, então ele possui essas partes, tá bom? Isso vale para todos, tá? Então imagina só que esse cara levou um tiro, tá? Só que esse cara levou um tiro, né, aqui, ó. Vou virar ele aqui, ó.
Levou um tiro aqui, ó. Então eu pergunto para vocês, aonde que ele levou o tiro? Ele levou um tiro no tronco, certo? Certo. Mas aonde no tronco? No tórax ou no abdômen? Então vamos lá. O rebordo costal, que é essa linha aqui, ó, que é formado pelas costelas, está aqui. Então se o tiro foi aqui, foi acima. Então foi no tórax. Beleza. Então nós já sabemos que o tiro, né, foi no tórax, né, no tronco, né, na parte do tórax. Aí eu pergunto para vocês, qual parte do tórax? Parte anterior ou parte posterior? Tá? Parte lateral direita ou lateral esquerda? Parte superior ou parte inferior? Então foi na parte lateral direita. Então foi um ferimento por arma de fogo em região de, né, tronco, ok? Ou seja, o tórax do lado direito, tá? Então, ferimento por arma de fogo em região, né, torácica direita, ok? Então, aqui que seria o local que eu estou imaginando aqui e seria essa forma de descrição mais adequada. Beleza? Sussa, diz o outro, suave na nave. Vamos lá, continuando. Então, isso vale para a cabeça, para o pescoço, para o tronco, para os membros, superior, inferior, etc. Tá? Então, vamos continuar, pessoal. Aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês com relação aos planos, tá? Então, como a gente viu, existem dois tipos de planos, tá? Existe um plano de secção e um plano de delimitação, tá? O que seria isso? O plano de secção seria o campo visual que eu estou visualizando. Então, o plano de delimitação seria o que eu estou querendo mostrar. Então, por exemplo, se eu faço aqui, pessoal, nessa porção aqui, ó, uma tatuagem, né? E eu quero mostrar aqui em cima, escreva aqui, pai e mãe, por exemplo. E eu quero mostrar essa tatuagem. Então, de que forma que eu vou tirar essa foto para poder mostrar? Eu vou tirar essa foto assim? Não. Eu vou tirar aqui? Não. Eu vou tirar aqui? Não. Eu vou tirar aqui embaixo? Não. Tá? Eu vou tirar assim? Não. Então, como é que eu faço, pessoal? Eu vou tirar uma foto, né? Ou dessa forma, né? Ou, né, talvez a parte lateral pegue alguma coisa, tá? Então, o foco seria mostrar essa região. Então, qual o plano que eu vou usar? É um plano, né? Eu estou mostrando coisa interna? Não. Então, não é um plano de secção. Estou mostrando coisa externa? Sim, é um plano de, né, delimitação. Então, esse plano de delimitação, pessoal, em que eu vou mostrar esse campo visual, eu chamo, né, esse plano de delimitação, que é uma coisa superficial. Os planos nós temos aí, né, o plano anterior ou ventral, que seria olhar isso daqui, tá? Olhar isso daqui, essa parte anterior. Essa porção seria o plano lateral esquerdo. Essa porção, plano posterior ou dorsal. E esse plano de delimitação lateral direito, tá? Aqui, plano cranial, ok? Ou superior, beleza? Aqui, plano, deixa eu distanciar um pouco, podálico ou inferior. E isso vale, pessoal, para todos os membros ali que a gente viu, tá bom? Então, acho que vocês conseguiram entender, tá? Então, voltando ali naquele cara, se ele vai tirar uma foto para mostrar a tatuagem que ele acabou de fazer, pergunto a vocês, qual o tipo de plano que esse cara vai usar? Plano de delimitação ou plano de secção? Plano de delimitação. Aí eu vou mais além. É um plano anterior ou ventral? É um plano lateral esquerdo? É um plano posterior ou dorsal? É um plano lateral direito? É um plano superior ou cranial? Ou é um plano, né, inferior ou podálico? Né? Então, obviamente, é um plano de delimitação do tipo anterior ou ventral, que seria aqui. Isso vale para outros locais aí da mesma forma. Beleza? E os planos de secção, pessoal?
Os planos de secção são aqueles planos em que eu vou cortar o indivíduo para mostrar estruturas, né, internas. Então, a gente traça essas linhas imaginárias aqui e nós temos os planos de secção, tá? Então, olha só, esse plano em que ocorre o corte do indivíduo exatamente ao meio, pessoal, esse plano aqui, ele é chamado de plano mediano, de plano sagital, né? Então tem várias nomenclaturas, plano médio, sagital. É esse plano aqui, ó, de corte, tá? Esse plano, pessoal, de secção, né? Esse plano de secção do tipo mediano, né? Ou médio, ou sagital, tá? É aquele plano em que nós vamos seccionar, ó, cortando o indivíduo exatamente ao meio, tá? Aqui vocês têm que olhar, pessoal, que o plano, imagina que essa, tá vendo essa linha de vidro aqui como se fosse, imagina que isso aqui é um vidro, né? Um quadradão que está cortando o meio, então como uma lâmina. Então esse plano é o plano sagital, tá? Mediano ou médio, tá? Eu vi já professores falando em médio sagital. Então isso aqui é uma guerra. É esse cara que eu estou mostrando aqui, está passando exatamente no meio, ó. Está passando sobre o nariz, sobre a boca, sobre a fronte, sobre o tronco, né? Sobre o umbigo, sobre a região de abdômen, pênis, né? Ânus. Então ele está passando aqui. Esse plano aqui, pessoal, ele vai fazer o que, professor? Ele vai dividir em duas partes, né? O lado esquerdo e o lado direito, que a gente viu lá na frente que são os antímeros, né? Então são antímeros, né? Os lados, né? Então ele vai dividir o lado, esse caso é o lado esquerdo, né? E esse caso é o lado direito, tá ok? Então esses são as divisões através do plano sagital, beleza? Então quando eu vou falar ali, o indivíduo ele está com a hemiparesia lateral à esquerda, né? Então eu quero dizer que esse cara ele está com a perca de movimento em um lado do corpo do lado esquerdo, tá? E o que usou a referência para separar o que é lado esquerdo? Esse plano de secção. Beleza? Vamos lá. Esse outro plano aqui, ó, que agora observem essa linha aqui, pessoal, ó, essa linha aqui, tá? Então, essa linha aqui, ó, o que ela vai fazer, pessoal? Ela vai separar, né, o indivíduo em duas porções, tá? Essa porção da frente aqui, ó, tá? É uma porção chamada de anterior, tá? Ou a parte da frente, né? E essa porção aqui é a parte posterior, ou a parte de trás, tá bom? Então, esse plano, pessoal, em que, presta atenção, ele vai seccionar, ele vai cortar o indivíduo, separando a parte da frente e a parte de trás, ou seja, anterior ou ventral e posterior ou dorsal. Esse plano aqui, ele é chamado de plano coronal ou frontal, beleza? Então, observem aqui, ó, essa placa de vidro, ela está cortando, separando a parte da frente e a parte de trás, tá? O livro, pessoal, ele referencia, né, esse termo coronal, porque como se a coroa passasse aqui, ó, né? Então, por isso que vem de corona. Da mesma forma que esse plano aqui, ó, o sagital, ele passa na sagita, tá, pessoal? A sagita é a seta, tá? Se a gente pegar o esqueleto aqui, ó, e for observar aqui em cima, ó, essa linha aqui, ó, que separa o osso parietal aqui, ó, essa linha aqui, ó, durante a formação do RN, né, do recém-nascido ali, da criança, né, existe um espaço aqui, esse espaço que é preenchido pelo tecido conjuntivo fibroso, né, as junturas fibrosas, é chamado de sagita, tá? Então, aqui nós vamos ter um espaço aqui. Beleza? Então, voltando à parada aí. Aí, pessoal, nós temos também, lembra que o sagital dividiu em lado direito e lado esquerdo, né? Os antímeros direito e esquerdo.
né? O plano coronal dividiu em parte anterior e parte posterior, não é isso? A parte da frente e a parte de trás. Beleza? E aí existe, pessoal, planos tangentes, tá? No caso aqui, pessoal, nós temos um plano, né? Esses planos tangentes são planos transversais, ele vai seccionar. Então aqui o corte ele está nessa porção aqui, ó, tentando separar a região do meio. Então ele vai passar lá naquela porção perto do cóccix aqui, tá? Então, ó, ele vai seccionar perto do cóccix aqui, ou região do sacro, né? Então a gente chama de plano transversal, mas nesse caso seria um plano, né, coccígeo, né, ou sacral, tá? Que vai cortar aqui nessa porção. Lembrando, pessoal, que o corte poderia ser aqui, ó, né? Poderia ser aqui, poderia ser aqui, 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 aqui. Então imagina vários placas dessa aqui, ó, de vidro cortando o indivíduo, tá? Então vai depender da onde nós estamos visualizando. Esses planos transversais aqui, né, ele pode ser tanto aqui, dividindo aqui, tá, nós estamos dividindo o corpo exatamente, né, em 4 partes, né? Seria essa parte superior esquerda, superior direita, inferior direita e inferior esquerda, tá? Isso vale, né, dividindo o corpo em 4 partes. Agora, se eu pegasse esse plano transversal e cortasse ele mais para cima, qualquer lugar aqui para cima, ó, podia ser aqui, 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 seria um plano de secção cranial ou superior. Se eu cortasse ele para baixo, para cá, como se fosse imagina um fatiador mesmo, né? Então ele seria um plano de secção podálico ou inferior, ok? Então nós temos aí vários planos tangentes, tá? Quanto mais para cima, seria superior ou cranial. Quanto mais para baixo, inferior ou podálico. Daí a gente consegue observar aqui, ó, né, ó, as porções, ó, para cima, cranial, para baixo, inferior, tá? Da mesma forma aqui, ó, inferior ou podálico, superior ou cranial, tá? Pessoal, lembrando que a referência bibliográfica, né, é o que eu falo. Às vezes a pessoa ela usa uma referência, então não tem como também o cara aqui colocar todos os nomes, então vai virar só um texto aqui, né? Então, mas vocês conseguem visualizar e entender através da minha explicação. Os membros, pessoal, que são membro superior e inferior, é comum a gente usar o termo, eu falei para vocês, proximal e distal, ou seja, quanto mais próximo da raiz, que é o quadril nesse caso, que é o quadril, nós chamamos de proximal. Quanto mais distante da raiz, distal. E assim vale para os membros, né, inferiores também. Proximal e distal. Beleza? Aqui, pessoal, eu vi aqui as divisões, eu esqueci de falar aquela hora, né? Que o membro superior, que é dividido em braço, antebraço e mão, a mão é formada pela região palmar, que seria essa parte da frente aqui, né? E essa parte de trás é chamada de dorsal, tá bom? E a região do pé também tem a sua divisão, tá? Essa parte de cima é chamada de dorso, né? Essa porção aqui, dorsal. E a parte de baixo é chamada de plantar, tá bom? Então a planta dos pés, o dorso fica aqui, tá? E outra coisa, pessoal, que eu falei para vocês, que o corpo humano ele pode ser posicionado em várias posições anatômicas. Essa, a referência que nós usamos, é a posição anatômica de referência. Então, é essa posição, ó, o indivíduo está com a região palmar voltada para frente, olhar para o horizonte, os membros superiores e inferiores eles vão estar unidos. Tá bom? Tranquilo? Então, isso eu já tinha falado. Então, ele pode estar sentado, ereto, deitado, né? Lateral direito, esquerdo, pode estar gênero peitoral, Trendelenburg, ginecológico, então essas coisas eu já falei para vocês, não dá para mostrar nessa imagem, então eu vou focar naquilo
que eu consigo mostrar. Beleza? Então, basicamente, o que eu gostaria de falar sobre isso, né, sobre essas posições, é isso aqui. Tá bom, pessoal? Essas são as coisas mais importantes, né, relacionado aos planos. Existem coisas, né, termos de relação, que eu falei alguns, né, e algumas outras coisas aí que eu não me recordo, mas essas coisas que eu consegui mostrar aqui são as principais e a gente conseguiu ver na peça aqui, beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar. Vou pegar agora algumas questões aqui, ó. Deixa eu só ver como é que está o meu tempo aqui, para poder controlar. Dá tempo, vamos embora. Pessoal, então aqui eu propus algumas questões, tá bom? Essas questões têm por objetivo também de recapitular a parte lá do sistema esquelético. Então nós vamos tentar responder assim como que eu fiz lá na última aula, fazendo as questões sobre o sistema nervoso, tá? Que foi o último que eu tinha falado, tá? Eu preferi falar as questões lá, porque como eu já tinha explicado todo o sistema, ele é um sistema que não é tão fácil, né? É um pouco complexo. Tanto é que foi umas 10 aulas, né, falando dele. Eu preferi falar naquele momento, tá? Então lá aquelas questões, elas vão valer para uma revisão, tá bom? Vai valer para uma revisão para vocês aí, beleza? E aqui também vai valer para uma revisão aí. Então, sistema esquelético vai ser as questões que nós vamos tentar responder por agora, beleza? Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, né, eu elaborei algumas questões, tá? Essas questões aqui, até a questão 40, eu mandei para vocês, tá, pessoal? Aí hoje, aqui, a hora que eu fui fazer a aula agora aqui, eu resolvi fazer mais 10. Então, para fechar 50 questões. Assim como eu fiz lá com o sistema nervoso, mandei e respondi 50 questões. Nós vamos tentar responder essas 50 agora aqui, tá? Durante essa aula. Se der tempo, nós vamos partir para outra, tá? Beleza? Essa aula eu vou dividir em duas partes, tá? Já já eu vou pausar aqui e vou continuar, aqui 10 minutos, né? E vou fazer a segunda parte dela aí, que é para não ficar sobrecarregado de informações em uma aula só, tá bom? Então a primeira questão, pessoal, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem, né? Talvez para mim tá legal, mas vou aumentar o tamanho da letra aqui. Acho que vai ficar melhor, né? Fazendo tudo ao vivo, pessoal. Fazer igual o Faustão, né? Quem sabe tenta fazer ao vivo. Tá? Então, caçamba. Então, meu povo, vamos que vamos. Pessoal, nós temos que agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida. Graças a Deus Ele tem nos sustentado, tem nos protegido, tem nos guardado, né? Meio tanta gente sofrendo, tanta gente passando necessidade. Eu acredito que nós temos recebido mais do que merecemos aí, então Deus é grande, maravilhoso e Ele tem que ser exaltado, né? Acima dos céus e da terra.
Eu falo, pessoal, porque eu sei que tem algumas pessoas que às vezes têm dificuldade de memorizar, têm dificuldade de aprender, e muitas das vezes falta às vezes a gente olhar para o Criador e pedir força, né, e capacidade, porque Deus ele é justo, né, e Deus é poderoso para transformar qualquer vida. Então, se você porventura está passando por uma dificuldade aí, não só financeira, né, Deus ele é completo, ele consegue nos ajudar em todas as áreas, né? Então é só clamar a Deus que ele sempre tem nos abençoado, né? E às vezes a gente deixa de agradecer, né, sendo ingrato. E eu falo porque, pessoal, eu vejo que algumas pessoas passam por dificuldade que não precisavam passar. E muitas das vezes recorre à força do mundo aqui, né, mundana, e não consegue resolver o problema. Mas Deus ele tem poder, né, para poder nos abençoar todos nós, né? Jesus já falava, né, diga ao fraco que eu sou forte, né? Então, essa força que nós precisamos aí. Beleza? Então, pessoal, eu vou aumentar o tamanho aqui, eu não sei se vai ajudar, vai piorar, o objetivo é ajudar, tá? Não vai ficar matando a aula, não. Porque para mim aqui está visível, mas talvez você vai ver no celular, né? Então você acaba tendo dificuldade para enxergar, né? Então, questão número 1, pessoal. Cite quais os tipos de vértebras, tá? Então, quais os tipos de vértebras? Eu vou aproveitar esse programinha, né? Para a gente conseguir. O que dá para mostrar, nós vamos mostrando. O que não dá, né? Vocês usam a imaginação aí, que eu sei que é boa, né? Então, a gente vai observar. Então, quais os tipos de vértebras, pessoal? Então, nós temos, né? Depois eu acho que eu fiz uma questão de número de vértebras, então não vou comentar agora, né? Quais os tipos de vértebras? Nós temos aí, pessoal, as vértebras que estão na região do pescoço, né? Que nós chamamos de vértebras cervicais, né? São essas que estão aqui, ó. As vértebras cervicais. Essas aqui, tá ok? Então, ó, começa lá na vértebra, né? Atlas. Vamos ver se eu consigo mostrar ela. Aqui, ó. Que é a C1, tá? Começa na Atlas, vem para Ax, aí vem para aqui a C2, né? Aí vem para C3, né? Vem para C4, 5, 6 e 7. E outra, pessoal, que eu lembrei agora, ó, tá a C7 essa daqui, tá? Então, outra coisa que eu lembrei agora, às vezes, eu passando a imagem aqui, para mim tá nítido, né? Mas na hora do programa aqui que eu estou usando, que é esse programa aqui chamado OBS, na hora desse programa gravar, talvez não fica nítido para vocês, tá? Mas vocês têm que me falar, né? Eu acho para mim que tá legal. Para mim aqui a visão tá legal, não tá com atraso, nada disso, né? Eu vou tentar me policiar para poder verificar essa questão, tá? Então, quais são as vértebras que nós temos? Cervicais, vai de C1 a C7, tá? Aí, pessoal, nós temos as vértebras que são chamadas de torácicas, tá? Então, as vértebras torácicas, aí eu fico mudando aqui para tentar... A vértebra torácica, ela vai estar na onde? Aqui, ó, no tórax, tá? Então, olha que bacana, dá pra gente observar aqui por baixo, né? Então, ó, depois de C7, vai começar, né? T1, 2, 3, né? 4, 5, 5, 6, 7, né? 8, 9, 10, 11 e 12. Então, ele vai aqui, ó, ele vai ter essa extensão. Ok? Então, aqui são as vértebras torácicas. Beleza? Se vocês observarem, pessoal, a vértebra torácica, ó,
A partir dela vai estar preso a última costela, tá? Que é uma costela flutuante. Beleza? Então, até aqui vem o tórax. Daqui para cá, pessoal, nós vamos ter as vértebras que nós chamamos de lombares, tá? Então, nós vamos ter aí, né? L1, 2, 3, 4, 5. Então, essas são as vértebras lombares, tá? Deixa eu só tirar aqui a T1 que eu tinha. Ok? Professor, por que L1? Porque é lombar 1, tá? Então, aqui é as vértebras do abdômen, ok? Do abdômen. Se vocês observarem em tamanho, pessoal, quanto mais inferior, ou seja, mais para baixo, maior é a vértebra. Professor, por quê? Porque quanto mais aqui, mais peso tem para cima. Então tem que ser mais resistente aqui a nossa coluna, né, vertebral aqui. Beleza? Então, L1, 2, 3, 4 e 5 são as vértebras lombares. Então, voltando à questão, né? Cite quais os tipos de vértebras. São essas, tá, pessoal? São essas as vértebras. Aí, pessoal, nós temos, né? Nós temos o sacro. Deixa eu voltar aqui. O sacro, que é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar. Então, o sacro é esse cara aqui, ó. Então, a região sacral, pessoal, ela é formada por várias vértebras fundidas, tá? Que o livro fala isso. Então, várias vértebras fundidas, tá? Soldadas, tá bom? Então, aí tem livros que separam elas, né? Mas aqui na contagem de 206 ossos, nós chamamos de uma, tá? Uma só. Conta como uma vértebra fundida chamada de sacro. Isso vale também para o cóccix, tá? O cóccix também é um conjunto de vértebras fundidas que nós chamamos de cóccix, tá? Então aqui conta 1. Beleza? Então se nós observarmos, nós vamos ter na coluna vertebral as costelas, as vértebras, né, cervicais, as vértebras torácicas e as vértebras lombares. Essas são as vértebras. Tá? Aí nós temos o sacro 1 e cóccix 1. Tá? Porém, a coluna vertebral é essa porção. Tá? Beleza? Acho que deu para entender. Vamos que vamos. 2. Diferencia os tipos de costelas. Então, vamos para o programinha aqui, tá, pessoal? As costelas, pessoal, elas são divididas também, tá? Então, quais são os tipos de costelas? Nós temos a costela, essa daqui, ó, costela número 1, costela verdadeira, 2, costela verdadeira, 3, costela verdadeira, 4, costela verdadeira, 5, costela verdadeira, 6, costela verdadeira, 7, costela verdadeira. Então, essas são as costelas verdadeiras. Professor, o que é uma costela verdadeira? É aquela que vai prender aqui, pessoal, na vértebra, tá? Ela vai se prender na vértebra, como vocês podem ver, de um lado, e na parte anterior ela vai se prender aqui, ó, né, no externo. Ah, professor, mas ela não chega exatamente no externo, tá? A costela, pessoal, ela tem duas partes de tecido. A parte óssea, que é essa daqui, e a parte cartilaginosa, que é essa daqui. Então, a costela, ela é composta também por uma parte de cartilagem, tá? Professor, por quê? Para poder existir essa expansão do tórax, o tórax poder, né, se estender quando nós inspiramos e poder voltar, né, à sua condição normal, relaxado, né, quando nós exalamos aí. Então, essa parte é a parte das cartilagens, tá bom? Então, ela vai se prender. Isso aqui faz parte da costela, né, número 3. Então, só que é a parte da cartilagem costal, tá? Vai prender na onde? No osso externo. Então, as costelas, elas são verdadeiras. Nós temos aí de 1 a 7 de um lado, de 1 a 7 do outro lado, tá ok? Essas costelas são chamadas de verdadeiras porque elas se prendem de um lado no externo
do outro lado na vértebra, ok? São 7 pares para cada lado, 7 unidades para cada lado, sendo 14, né? É o seu número total, ou 7 pares. Aí nós temos as costelas, né, falsas, tá? Então nós temos aí a costela falsa número 1, seria essa. Costela falsa número 2 e a costela falsa número 3, ok? Professor, mas aqui está apontando a oitava. Sim, é a oitava, nona e décima, né? Mas se nós fôssemos falar em tipos, elas são divididas em 3 tipos, tá? Essa daqui, pessoal, é a costela, a primeira costela falsa, segunda e terceira, tá? Por que ela é falsa? Porque ela vai se prender de um lado na vértebra e do outro lado, pessoal, ela não vai se prender no osso externo. Porque se você acompanhar aqui, ó, até essa porção, aqui, ó, do sétimo par, né? Ó, ele vai vir, né, no osso externo. Oh, caramba. Então, se você considerar, nós vamos ter até o sétimo par, vai vir no osso externo. As outras 3, pessoal, elas vão se fixar, né? Ó, elas vão fixar, observem aqui, ó. Até aqui, ó, na sétima, ele vem, ó, acompanhe o mouse aí se você estiver vendo. Ele vem até o externo. A oitava, a nona e a décima, elas não vão se ligar no osso, elas vão se ligar nessa sétima costela, ó, porque essa porção faz parte dela. Então, imagine isso aqui, ó, até aqui, ó, se você cortando aqui, vai continuar reto essa costela, né? Então, a oitava, a nona e a décima são costelas falsas, tá? Por quê? Porque elas não se prendem ao osso externo, tá? Somente a costela. Isso na parte da cartilagem, né? E as costelas flutuantes, que são aquelas que as mulheres tiram, né? Para ficar com o corpinho violão. Ó. Nós temos aí 2 pares, tá? Então, 2 pares são as flutuantes. E as falsas ali eu não falei, né? Mas são 3 pares, né? Ou seja, 6 unidades das falsas. As flutuantes são 2 pares, tá? Então tem do lado direito e do lado esquerdo, tá? Deixa eu ver um negócio aqui que tem. Retirada das costelas flutuantes. Vamos ver aqui se tem alguma imagem. Aí, galera. Então, o corpinho fica mais desenhadinho, né? Mais redondinho. Ô, caramba. Não sei se procede, tá? Essas imagens, mas eu queria exemplificar para vocês, tá? Que a cirurgia pode ser feita, né? Ela pode ser feita e algumas pessoas preferem para poder ficar, ó, com a região do abdômen ali, quadril, ficar mais ondulado, né? Aqui, aparentemente, né? Até pela cicatriz, né? Consegue visualizar. Ah, professor, vai ter prejuízo? Cara, pensa o seguinte, o que tem aqui por baixo? Vamos colocar aqui as vísceras para vocês visualizarem. Deixa eu colocar o intestino aqui, ó, o baço está aqui, protegendo, né? Então, o baço está aqui, o intestino está aqui. Deixa eu colocar os rins aqui, para vocês visualizarem. Ó os rins aqui onde eles estão sendo protegidos. Então, pessoal, quanto à proteção, obviamente, né, eu acredito que tem sim prejuízo, tá? Porém, como eu disse para vocês, né, esse é um procedimento estético, né, que algumas pessoas acham que vale a pena, né? Então, cada um com o seu desejo, né? Em ficar bom, né? Tá? Então é isso que eu queria falar sobre as costelas, tá?
Eu vou fazer aquela pausa, pessoal, que eu prometi, e vou continuar o vídeo, né, a partir da outra questão ali. Beleza?